Olá, queridos irmãos, que bênção ter os irmãos mais uma vez aqui. Quem está falando aqui, mais uma vez, é o pregador João Antônio. Eu tenho uma mensagem enorme para você. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Por isso, eu posto vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Devocionais para você começar e terminar o seu dia na presença de Deus. Amém? Então, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Logo após você se inscrever, vai aparecer no sino. Então você clica em todas, para que todas as vezes que eu colocar as minhas mensagens aqui no YouTube, você seja notificado, para que você possa ver essa mensagem do Senhor. Amém? Então vamos começar a mensagem de hoje. Eu quero iniciar essa mensagem com uma pergunta aos irmãos, para que nós possamos desenvolver esse nosso ensinamento que eu quero comentar com os irmãos hoje. Você sabe para o que você foi consagrado? O seu nascimento, meu irmão, tem um motivo estabelecido por Deus. Nós devemos crer e buscar fazer o propósito para qual fomos consagrados por Deus. Procure descobrir qual propósito você foi consagrado. Muitas vezes nós somos consagrados por um dom que Deus nos dá, por alguma qualidade. Todos nós temos o chamado de mostrar para as pessoas a pessoa de Cristo. Mas muitas vezes o seu nascimento é por um motivo específico que Deus fez com que você nascesse. Por exemplo, o nascimento de Sansão foi assim. A Bíblia deixa bem claro o propósito do nascimento de Sansão. Veja o que o anjo do Senhor disse à mãe de Sansão antes de seu nascimento. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém, meus irmãos, que bênção. Deixa claro aqui que o propósito do nascimento de Sansão era iniciar a libertação de Israel dos filisteus. Naquela época, os filisteus estavam dominando Israel e já os dominavam por 40 anos. Foi quando o Senhor teve piedade do seu povo e decidiu eliminar esse povo, eliminar o domínio que esse povo tinha sobre Israel. Então, o propósito de Sansão, ele devia iniciar a libertação de Israel dos filisteus. Mas Sansão, assim como nós, ele era humano. Cometeu vários pecados e desavenças contra Deus. Pecados graves. Ele se deitava com prostitutas, ele comia coisas impuras, ele se envolveu com mulheres de outros povos, ao qual o Senhor disse que não era para os israelitas se envolverem. Então ele acabou preso e cego por essa desavença contra o Senhor. Mas você deve estar se perguntando uma coisa: por que Sansão está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11? Porque, acima de tudo, ele se arrependeu e deu uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Veja o que ele disse ao Senhor quando estava preso e cego. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, meus irmãos, Sansão ele veio para começar a libertar Israel do domínio dos filisteus.
apesar de seus erros, de seus pecados graves, de ter desobedecido a Deus, ele cumpriu esse propósito e o Senhor perdoou o seu pecado, porque ele se arrependeu de coração. Apesar de tudo, ele disse para o Senhor: lembra-te de mim. E se você reparar, foi a mesma atitude do ladrão na cruz. Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Sansão disse a mesma coisa. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele havia feito e percebeu quantas desavenças e quantos pecados ele tinha cometido no passado contra Deus. E foi aí que ele deu essa declaração de fé e acabou matando todos os filisteus que estavam no templo do seu deus Dagom. Então, meu irmão, dá para perceber que Sansão honrou o seu propósito. Ele cumpriu o propósito, enfraquecendo e começando a libertar Israel dos filisteus. E posteriormente Davi, muitos anos depois, anos mais tarde, Davi terminou o serviço, libertando Israel do domínio dos filisteus. Então dá para perceber que Sansão cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Jesus também cumpriu o propósito para o qual ele veio ao mundo. O propósito de seu nascimento era nos libertar do domínio da morte e do pecado. Era nos libertar de toda a opressão que o pecado nos causa, do medo da morte, de tantas coisas que nos dão medo e que nos levam à condenação, de tantos pecados que nos afastam de Deus e nos levam para a condenação eterna. Mas, meus irmãos, assim como Sansão, não era tão fácil assim. O diabo tentou fazer de tudo para impedir que Jesus nascesse. Uma prova disso foi quando o rei Ezequias estava morrendo, estava a poucos dias de vida. Deus mandou dizer: põe em ordem a tua casa, porque você irá morrer. Muitas pessoas não sabem interpretar esse versículo, mas o que Deus estava querendo dizer para Ezequias, que ele devia ter um filho, porque Jesus veio da linhagem de Davi e Ezequias é da linhagem de Davi. Então, o Ezequias cometeu um erro de não ter tido um filho para acompanhar e dar prosseguimento na genealogia de Jesus. Mas voltando, o diabo não conseguiu impedir que Jesus nascesse, mas ele tinha um plano B. Ele fez com que Herodes matasse os meninos de Belém e região, para que Jesus fosse morto, e assim o inimigo teria a raça humana em suas mãos para sempre. Ele tentou Jesus no deserto, fazer com que Jesus caísse em tentação e pecasse, mas Jesus, fortalecido com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, Jesus resistiu às tentações do inimigo. Mas, meus irmãos, Jesus também cumpriu o propósito. Jesus, ele morreu naquela cruz, e quando ele morreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. E ao terceiro dia ressuscitou para mostrar que o poder do Senhor não se limita a apenas curar, mas assim ressuscitar as pessoas da morte, trazer vida aonde não tem. E nós, meus irmãos, será que eu e você estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados por Deus? Deus nos consagrou, meu irmão, e nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. O profeta Jeremias escreveu isso no capítulo 1 de seu livro, em uma conversa sua com o Senhor. Veja então o que ele escreveu em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Leia comigo o que está escrito. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, meus irmãos, assim como Jeremias foi designado profeta antes de nascer, você é designado por Deus para cumprir a sua missão.
Cada um de nós temos uma missão que Deus nos dá, de acordo com a nossa capacidade. Então, qual é a sua missão? Você já pensou em qual missão Deus te escolheu para que você cumpra? Olha ao Senhor, meu irmão, busque a Ele e descubra para que propósito você nasceu, para o que você foi consagrado por Deus. E assim eu tenho certeza que assim como Sansão, como Jesus e como outras pessoas que foram consagradas por Deus e cumpriram as suas missões, você vai cumprir essa missão, porque você pertence a Deus. E assim como Sansão, você pode errar, mas você sempre terá o seu Deus do seu lado quando você precisar. E quando você se arrepender, Ele te fará vitorioso sobre todas as coisas e você irá cumprir essa missão que Ele designou para você. Amém? Então, meus irmãos, eu quero orar por você agora. Feche seus olhos e vamos orar. Ore agora e peça ao Senhor que Ele te mostre para qual missão você foi designado por Ele, para que você possa cumpri-la. E assim como Sansão e Jesus serem vitoriosos, que mesmo caindo, nós temos a oportunidade de nos levantarmos e fazer assim a vontade de Deus, que é cumprir essa missão de maneira correta e de maneira que agrade a Deus. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Ó Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pois nós não merecemos nada, nós não merecemos o Teu amor, meu Pai, a Tua misericórdia, tudo o que o Senhor nos dá, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, nós não merecemos nada, meu Deus. Ó Pai, o Teu amor, Pai, a Tua glória, meu Pai, tudo isso é exaltado sobre o Senhor. Eu exalto a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela obra que o Senhor vai fazer e está fazendo nas nossas vidas. Ó Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por cada propósito que o Senhor tem preparado para nós. Ó Senhor, se essa pessoa ainda não descobriu, Senhor, para que propósito ela nasceu, que o Senhor possa, assim, meu Deus, que o Senhor possa fazer com que ela possa descobrir, meu Deus, esse propósito, para que ela possa honrar ao Senhor como Sansão, como Jesus, e fazer a sua vontade, e assim como Sansão e com Jesus, serem vitoriosos nessa missão, pois aonde o Senhor está, ninguém pode nos vencer, porque só o Senhor é o Deus que nos dá vitória sobre todas as coisas. Te agradecemos por isso e eu peço isso não merecendo nada, Senhor, mas que seja feita a sua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.